Senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos. Após 3 dias de debate parlamentar sobre as propostas de plano e de orçamento anuais que o Governo Regional entendeu trazer ao Parlamento, é este o tempo regimental das intervenções de encerramento por parte daquele e dos partidos políticos aqui representados. São intervenções que podem, e é assim que, em nome do Partido Socialista, pretende fazê-lo, elencar a apreciação global sobre os documentos no contexto social, económico e político que vive a nossa região, as conclusões que retiramos do debate e as razões para o nosso sentido de voto. Na sequência do que acontece desde que assumiu o poder e 3 anos passados, este Governo Regional e os partidos que ainda o suportam fala e age em função do passado. Não fala, não age nem argumenta em função dos desafios que os Açores e os açorianos enfrentam no presente e enfrentarão no futuro. Não fala, não age nem argumenta em função das suas políticas que deveriam ser centradas em ajudar os Açores e os açorianos a ultrapassarem o que o presente e o futuro lhes apresentam. Os critérios que erradamente segue é o que o PS fez ou não fez no passado. O que o Vasco Cordeiro fez ou não fez no passado. Fala, age e argumenta, no fundo, em função dos seus receios, dos seus medos e dos seus temores, não em função da esperança e da confiança no futuro dos Açores e no futuro dos açorianos. Da nossa parte, da parte do PS Açores, entendemos que é necessário olhar em frente. Os Açores e os açorianos estão confrontados com tantos e tão grandes desafios que não se podem dar ao luxo de ter um governo regional que, virando-se para o passado, faz com que se esteja a desperdiçar o presente e se corram sérios riscos de perder o futuro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, deixem-me, pois, falar-lhes um pouco do futuro. Ao contrário do que o Governo Regional e os partidos que ainda o sustentam tentaram fazer crer ao longo destes 3 dias de debate, não lhes é exigido que resolvam, depressa e já, todos os desafios que temos, sobretudo quando alguns desses desafios persistem há décadas, alguns desde o início da nossa aventura autonómica e até antes. Mas aquilo que acreditamos ser exigível a este governo ou a qualquer governo, o mínimo que estamos convictos é exigível a este ou a qualquer outro governo, é que não façam os Açores ficar para trás, que não deixem as nossas ilhas para trás. Foi e é este o critério que nos norteou na análise destes documentos. Foi e é este o critério que torna imperiosa a conclusão de que o caminho deste Governo Regional está a levar a região a ficar para trás, está a levar os Açores para um beco sem saída. Um beco sem saída do ponto de vista económico, um beco sem saída do ponto de vista social e um beco sem saída do ponto de vista das finanças públicas. Açorianos, ambos sabemos os argumentos que o Governo Regional usa para se justificar e alegadamente fundamentar o pretenso mérito das suas opções. Temos-los ouvido até à exaustão e também aqui já os ouvimos. A começar pela economia, é-nos dito que a economia açoriana cresce há vários meses. Essa afirmação baseia-se num indicador estatístico,
apenas. Mas nem por isso deixa de constituir, como tem acontecido tantas vezes em tantas áreas, uma meia-verdade. O indicador em que o Governo Regional e os partidos que ainda o suportam se baseiam para dizer isso chama-se indicador de atividade económica. E é um indicador que junta dados que vêm do turismo, da agricultura, das pescas, entre outros. É um indicador que está claramente empolado pelos números do turismo e mesmo aqui, e mais uma vez, apenas olha para o que já aconteceu e não para o que está à nossa frente. Mas já lá iremos. Se prestarmos mais atenção, e uma atenção cuidada, àquilo que se passa em cada um destes setores, logo percebemos que não há razões para a euforia do Governo Regional. Bem pelo contrário. No caso da agricultura, ouvimos-lo aqui, o Governo Regional alicerça o seu discurso na quantidade do leite entregue nas fábricas e no valor da exportação dos produtos lácteos. O que o Governo Regional está a esquecer é aquilo que para o Partido Socialista é um dos alicerces fundamentais da existência e sustentabilidade social e económica do setor agrícola regional: o rendimento dos agricultores. O que os agricultores açorianos, sobretudo os do setor leiteiro, sabem, e o PS também sabe, é que tem havido uma degradação acentuada do preço do litro de leite pago ao produtor, especialmente nas ilhas de São Miguel e Terceira. Este Governo Regional adotou, sem qualquer espírito crítico, uma política de pagar aos produtores de leite para produzirem menos, na ilusão de que assim o preço do leite pago à produção subiria. É esse o caminho para melhorar o rendimento dos agricultores? Não, não é. Em primeiro lugar, porque estando nós integrados numa economia aberta à escala nacional e europeia, a eventual diminuição da produção e consequente redução da oferta de laticínios apenas terá como consequência que nos mercados onde os nossos produtos deixem de estar presentes, outros, do continente e da Europa, ocuparão esse espaço. Em segundo lugar, essa política tem o gravíssimo problema de transformar num problema da produção aquele que é, ainda hoje, um desafio da indústria e da comercialização. O preço do leite à produção é baixo, não é porque a matéria-prima seja de má qualidade. É porque persistem as dificuldades, umas objetivas, outras subjetivas, da criação de produtos com maior valor acrescentado, ou seja, desafios que se centram nas componentes da transformação e da comercialização. O resultado desta política está à vista de todos e é sentida de forma particularmente dolorosa pelos produtores de leite, em especial das ilhas de Terceira e São Miguel, onde há reduções de preço que em algumas indústrias já atingem os 11 cêntimos por litro de leite. Produzem menos leite e a menor quantidade de leite que produzem é mais mal paga. A consequência é uma degradação acentuada do rendimento do agricultor. O que é necessário fazer é aquilo que este Governo Regional incompreensivelmente abandonou, apenas por puro preconceito partidário contra o que era feito no tempo dos governos do PS. A concertação, o diálogo entre todos os atores da fileira do leite, sem hostilizar ninguém, mas promovendo entendimentos e parcerias entre a produção, a transformação e a comercialização, tendo em vista, desde logo, a sustentabilidade económica e social desse importante setor da nossa economia. Mas se, nesse caso, a política do Governo está errada e tem resultados negativos, há uma outra componente em que é a passividade e a inoperância que estão a causar prejuízos. Refiro-me ao aumento dos custos de produção, em especial o aumento do preço dos combustíveis e o aumento das taxas de juros. Desde 1 de janeiro de 2021 até ao corrente mês de novembro, o preço do gasóleo agrícola subiu mais de 100%. Os juros seguiram o mesmo caminho de aumento acentuado. Em ambos os casos,
havia e há necessidade de tomar medidas. Em ambos os casos, o Governo Regional está ostensivamente ausente e passivo. Na perspectiva do PS, na nossa opinião, sabe-se o que é necessário fazer. No caso do gasóleo, basta ter presente que só em 2002 e só no IVA o Governo Regional recebeu, para além do que tinha estimado, mais cerca de 53 milhões de euros, para além do que tinha estimado, mais cerca de 53 milhões de euros, pelo efeito conjugado do aumento da inflação no continente português e das regras de captação desse imposto. Para sabermos que só no caso do gasóleo agrícola, como dos outros combustíveis, o Governo podia e devia tomar medidas que não toma. No caso do aumento dos juros, é cada vez mais uma evidência e uma urgência a renovação de uma medida dos tempos dos governos do Partido Socialista, como é o caso do SAFIAGRI, destinado a apoiar o pagamento dos juros de empréstimos com investimentos nas explorações agrícolas. Em ambos os casos, é já comprovado que a política deste Governo Regional não é esta. Se a isso somarmos os cortes nos pagamentos e na contratualização de serviços com as associações agrícolas, o pouco investimento na manutenção, por exemplo, de caminhos agrícolas ou florestais, a pouca atenção dada à execução de fundos comunitários, os atrasos no pagamento, torna-se claro que o Partido Socialista, mais do que as medidas e ações deste plano de investimentos, não pode acompanhar a visão e a política que este Governo Regional tem vindo a implementar no setor agrícola regional, porque, em nosso entender, ela está a fazer com que esse setor, e em especial o setor leiteiro, estejam a ficar para trás e a entrar num beco sem saída. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, se a situação é assim no setor agrícola, no setor das pescas encaramos com grande preocupação a política que está a ser seguida por este Governo Regional, não só no que tem a ver com a ajuda aos pescadores para fazerem face ao aumento dos custos da atividade. Bastará recordar que entre 1 de janeiro de 2021 e este ano, o gasóleo de pescas aumentou mais de 125%, mas, sobretudo, em termos de perspectivas futuras dessa atividade. Depois de, em setembro, os dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística porem a descoberto uma quebra de 42% no volume de pescado face a setembro de 2022 e de uma redução do seu valor a igual período superior a 23% no mês de outubro, esse trajeto de quebra manteve-se com uma redução do volume de pescado de 37% face a setembro e de 27% em igual referência no que respeita ao valor do pescado. A isso, o discurso do Governo Regional responde com a variação do preço médio em lota, querendo fazer esquecer que é já com esse indicador contabilizado que se chega à abrupta e significativa quebra do valor de pescado e quebra do rendimento dos pescadores. Para além disso, o Governo Regional planeia uma redução significativa e estrutural desse setor sem a devida concertação e sem o devido esclarecimento cabal de questões fundamentais como o impacto económico e social e os mecanismos amortecedores desses efeitos derivados das opções que se querem implementar. Refiro-me, em concreto, à questão das áreas marinhas protegidas e às precipitações, erros e omissões do Governo Regional nesse processo. Ninguém está contra a criação de áreas marinhas protegidas. Aliás, esse processo foi iniciado ainda com o anterior Governo Regional do Partido Socialista. Mas por motivos ainda não explicados, mas esperamos nós que sejam explicáveis, o atual Governo Regional resolveu, permita uma expressão,
ser mais papista do que o Papa, antecipando o prazo para o final deste ano, quando o mesmo poderia ser cumprido até final de 2030, e duplicando a dimensão global das áreas marinhas a criar, passando-a de 15% para 30%. O efeito conjugado dessas duas medidas, antecipar o prazo para o final deste ano e duplicar a área a intervir, aliado a este síndrome do bom aluno e a um conjunto de falhas e omissões deste processo, entre as quais avulta a falta de concertação e diálogo com os pescadores, constituem motivos de justificada preocupação. Para o Partido Socialista, é importante, é mesmo essencial, a criação de áreas marinhas protegidas. Mas mais importante do que tê-las criadas apenas no papel, é que elas efetivamente funcionem. E para isso é necessário que tenham nos próprios pescadores os seus principais defensores e os seus principais embaixadores. E para que isso aconteça, é preciso que os mesmos sejam envolvidos, sejam esclarecidos, sejam integrados no processo de criação dessas áreas. Eles e a comunidade científica dos Açores, a qual, incompreensivelmente, parece estar arredada de uma matéria em que a sua participação ativa e proponente deveria, primeiro que tudo, ser um objetivo e condição prévia do Governo Regional. Infelizmente, o entendimento deste Governo parece não ser este. E é também por isso que o PS não pode acompanhar estes documentos, que concretizam uma política que, não estando na sua substância, está profundamente desadequada nos procedimentos, em especial nos que se referem à falta de diálogo e de concertação com os pescadores e com a comunidade científica açoriana ligada ao mar e ao vazio de informação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, no terceiro pilar da nossa economia, o setor turístico, os números têm crescido de forma bastante significativa. Então, poderão questionar, qual é o problema do Partido Socialista com este plano e com este orçamento? Começaria por referir que esse é um setor que necessita e depende de grande capacidade de antevisão. Não ao ponto de ir ao futuro, ver o que está a acontecer, voltar ao presente. Mas, de qualquer das formas, de grande capacidade de antevisão. No caso dos Açores, há, no nosso entendimento, um conjunto de riscos relativamente aos quais o Governo Regional, de forma especial no plano de investimentos para 2024, parece estar aliado. A redução da operação da Ryanair nos Açores, bem como o curto período de tempo de vigência do acordo que foi feito, vigora até 2025 e custará cerca de 4 milhões de euros aos Açores, impõe não só medidas que a curto prazo atenuem o impacto do agravamento da sazonalidade, mas que desde já se comecem a implementar medidas que reforcem a resiliência do setor turístico dos Açores face a esta situação e a um eventual desfecho menos favorável. Também aqui, a concertação e o diálogo que o Governo Regional muito apregoa, mas, segundo consta, pouco pratica, são essenciais para esse trabalho e essencial é também reconhecer que estão em falta. Há, convém reconhecê-lo, uma diferença substancial de entendimento entre o Governo Regional e o Partido Socialista a esse propósito. Para o Governo Regional e os partidos que ainda o suportam, a principal questão parece estar no número de voos. Para o PS, esse aspecto, sendo importante, é certo, não suplanta aquele que nos parece ser o principal desafio e o principal efeito da redução substancial da atividade da Ryanair. A redução, ou mesmo o fim, da presença dos Açores na gigantesca rede de comercialização dessa companhia aérea. Aqui chegados, logo se torna claro que para o Governo Regional o problema resolve-se, e isso foi afirmado aqui neste Parlamento, com mais voos e mais lugares. Para o PS,
Esse desafio exige mais trabalho do que o plano de investimentos contempla e, sobretudo, mais trabalho do que aquele que o Governo Regional parece disposto a despender. Dito de outra forma, antes de ser uma questão de oferta de voos ou de lugares, no que releva para o setor turístico, é uma questão de agir face a uma potencial quebra de procura, fruto da redução da presença dos Açores na rede de comercialização da Ryanair. E é nesse contexto que, mais uma vez, recomendamos especial prudência e especial cuidado ao Governo Regional no que respeita ao processo de privatização da Azores Airlines. Sobretudo no que diz respeito àquilo que os concorrentes podem trazer em termos de reforço de rede e de capacitação operacional da nossa companhia aérea. O processo de privatização da Azores Airlines em 51% corresponde a um compromisso assumido pela região junto da Comissão Europeia e, entende o PS, esse compromisso deve ser honrado e deve ser cumprido. Mas isso não significa que não devamos estar despertos e atentos para o contexto em que o mesmo decorre, para os efeitos colaterais que é necessário cautelar para bem do setor turístico e, em particular, e da economia açoriana em geral. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, se as políticas servidas por estas propostas de plano e orçamento no âmbito da economia têm o contexto, os riscos e as omissões que atrás explanei, no âmbito das políticas sociais, há também vários aspectos que suscitam grande preocupação ao Partido Socialista. Após anos em que, com políticas persistentes e fundamentadas, houve uma melhoria progressiva de um conjunto de indicadores sociais, como o risco de pobreza e de exclusão social, as desigualdades, a taxa de privação material severa ou a taxa de abandono escolar precoce, e que levaram, aliás, a que fosse com governos do Partido Socialista que os Açores deixaram de ser a região mais pobre do país ou a mais desigual em termos de distribuição de rendimento, os últimos dados divulgados por várias entidades, entre os quais o Instituto Nacional de Estatística e o Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza, revelam que em 2022 os Açores voltaram ao triste pódio de ser a região mais pobre do país ou a mais desigual e até que a taxa de abandono escolar precoce inverteu a tendência de melhoria e agravou-se substancialmente. Mas mais do que estes indicadores ou números num qualquer relatório, basta andar por alguns dos principais centros urbanos das nossas ilhas para podermos testemunhar um agravamento significativo de fenómenos como a pobreza extrema, a exclusão, os sem-abrigo ou a toxicodependência. No entendimento do PS, ao agravamento e degradação desses indicadores, não é alheia a interrupção prática da Estratégia Regional de Luta contra a Pobreza 2018-2028 ou o total desmantelamento do Programa Pro Sucesso, entre outros, resultantes da ação ou simplesmente da inércia deste Governo Regional. As políticas servidas por este plano e este orçamento, infelizmente, não parecem ser as adequadas para melhorar esta situação. No caso concreto da habitação, em que o aumento das taxas de juros dos empréstimos bancários para esse efeito constitui um autêntico drama silencioso para muitas famílias açorianas, o Governo Regional revela uma constrangedora incapacidade de cumprir aquilo a que ele próprio se comprometeu. O Governo Regional comprometeu-se, desde janeiro deste ano e até dezembro, a apoiar as famílias açorianas em 1 milhão de euros para fazer face à subida de juros dos créditos à habitação. De acordo com os despachos de apoio publicados no Jornal Oficial da Região, até cerca de 1 mês e meio do final do ano, isto é, até dia 20 deste mês, apenas tinha conseguido executar cerca de 326 mil euros. Aliás, com um Governo Regional que já se aproxima do final do seu mandato, parece-me ser forçoso concluir que a degradação desses indicadores tem também muito a ver com as políticas, ou a falta delas, que este Governo Regional defende e implementa. E é também por isso que o caminho que o PS entende que deve ser seguido nesse domínio é bem diferente daquele que este Governo Regional está a seguir e que está plasmado nestas propostas de plano e orçamento.
E assim sucessivamente, num conjunto de áreas, na cultura, na juventude, na saúde, no emprego e em tantos outros domínios. Por último, relativamente à degradação das finanças públicas regionais, já muito foi dito e redito ao longo dos 3 anos desta legislatura e também nos debates sobre estas propostas. O aumento exponencial da dívida pública da região, desde 1 de janeiro de 2021 até 30 de junho, houve um crescimento da dívida de mais de 900 milhões de euros, um aumento médio nesse período de 1 milhão de euros por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. O atraso no pagamento de apoios há muito devidos, há apoios do Covid que ainda não foram pagos, ou o atraso cada vez maior no pagamento a fornecedores. Os sucessivos recordes em termos de déficit denunciados pelo Tribunal de Contas. Tudo isto são sinais de uma degradação evidente e galopante das finanças públicas regionais que também aqui está a levar os Açores para um beco sem saída. Seja-me permitido uma referência especial à questão dos fundos comunitários e às notórias dificuldades e incapacidade que este Governo Regional tem demonstrado em executá-los. O mesmo é dizer, em transformá-los em aumento da competitividade da nossa economia, em desenvolvimento social e em coesão entre as ilhas. E faço esta referência para alertar para os graves riscos que esta situação acarreta para o presente e para o futuro da nossa região. O Conselho Económico e Social dos Açores, entre outras entidades, tem alertado para o grande atraso na execução dos fundos. A resposta do Governo Regional é o caminho do facilitismo que é mais perigoso. Empola a execução de fundos comunitários para responder a esta crítica e para equilibrar o orçamento. Mas, fruto da sua incapacidade de execução, não só não consegue executá-los, como contribui ainda mais para o desequilíbrio orçamental da região. Mas é importante não esquecer que o facto do Governo Regional não ser capaz de aproveitar os mais de 3.200 milhões de euros que os Açores têm à sua disposição no período entre 2021 e 2027, não significa apenas uma enorme perda de oportunidades presente. Significa pôr em risco o futuro. Porque, na discussão de um próximo quadro de fundos comunitários, uma das regras base será verificar a capacidade de execução dos fundos em relação ao período que antecedeu. Com a incapacidade demonstrada por este Governo Regional, não só é cada vez mais certo que os Açores terão de devolver fundos no atual período, como será, por esse facto, ainda mais difícil a negociação futura de fundos comunitários para os Açores. É uma perda dupla. Agradeço. Na perspectiva do Partido Socialista, já termino, Sr. Presidente, aquilo que se torna imperioso e urgente fazer, parece-nos, é avançar em 2 frentes, nenhuma delas, infelizmente, alteráveis através destas propostas de plano e orçamento. A primeira, a de articulação e concertação entre os vários intervenientes, sejam do setor privado, sejam do setor público, que possam ter uma intervenção na melhoria da capacidade de aproveitamento desses fundos. A segunda, um esforço concertado e intensivo de desburocratização e simplificação, desde logo em todas as matérias que dependam do Governo Regional ou desta Assembleia, no sentido de facilitar essa execução. O exemplo acabado de um autêntico calvário burocrático é o sistema de incentivos Construir 2030, pelo menos a ajuizar pelos relatos que vários empresários nos têm feito chegar. E é também por isso que o Partido Socialista não pode acompanhar estas propostas de plano e orçamento para 2024. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, concluo com uma referência ao contexto político em que decorre a votação destes documentos. Este Governo Regional constituiu, desde o seu início, um fator e uma constante manifestação de profunda instabilidade. De início, essa instabilidade era subterrânea dentro do Governo. As lutas de protagonismo, a incapacidade de uma liderança clara e reconhecida, as ingerências nas áreas de uns e outros membros do Governo, Sr. Vice-Presidente, a clara confusão entre lealdades institucionais e lealdades partidárias acabou por extravasar para o quadro alargado dos 5 partidos
que eram o sustentáculo político deste governo. É isso acresceu, conforme denunciado, a violação dos compromissos assumidos e a hostilização clara e visível dos antigos parceiros parlamentares. Desde março deste ano, este governo regional está politicamente morto pelas suas próprias mãos. Desde março, que há uma crise política latente na região. Durante este plenário, essa crise foi manifesta e evidente e depois deste plenário ela continuará a existir. O protagonista principal desta crise política é o governo regional. E o rosto dessa crise é o Sr. Presidente do Governo, apesar dos seus cada vez mais fracos protestos, que é pela estabilidade. A sua incapacidade, também hoje aqui visível, de traçar limites, de se demarcar dos elementos mais instáveis desta coligação, bem como a cumplicidade ativa com os incumprimentos do acordado com os parceiros parlamentares, fazem-se recair sobre ele uma responsabilidade que ele tenta rejeitar sem sucesso. Já se percebeu que assim não é. Desse ponto de vista, a perturbação política que rodeia estas propostas é um sintoma, um efeito, não é uma causa. E não é um eventual segundo orçamento que alterará nem esse quadro, nem a nossa apreciação do caminho pelo qual este Governo Regional está a levar os Açores. Da minha parte, e concluo já, da minha parte, e conforme já reafirmei várias vezes, da minha parte, e conforme já referi várias vezes, o meu compromisso é com os Açores. Se porventura outros fossem os meus compromissos, não teria estado aqui sentado durante 3 anos com muito orgulho e muita honra nesta Assembleia, recusando outras oportunidades do setor público e do setor privado. Da parte do Partido Socialista, o critério e a medida por que agimos, avaliamos e votamos é o mesmo de sempre. Os Açores e os açorianos, disse. Quero estender largamente o seu tempo para esta declaração final, a colocar o ónus da crise política no Governo e em José Manuel Bolieiro.